retornando ao nosso estudo. Requerimentos para a escola, para a diretora, a vaga, para efetivar meus direitos, na farmácia de medicamentos da rede pública, nos hospitais onde somos sistematicamente desrespeitados, onde sequer criança e adolescente tem prioridade no atendimento, entra na regra geral. Por que que entra na regra geral? Porque quem está ali sequer entende do estatuto. E sequer é provocado a fazer o respeito a essas regras. O crachá está lá, que todo servidor tem que andar com seu crachá. João, sua matrícula está aqui, eu vou levar ao conhecimento do Conselho Tutelar e das autoridades que você não cumpre o estatuto. Não prioriza a meus interesses sobre os demais. É importante saber. É importante ter conhecimento. Porque a única forma de libertação é pelo conhecimento. Porque enquanto continuarmos na ignorância, vai continuar como está. E falamos de como proceder. Que não é brigando, não é pela forma da violência, mas apenas pela forma clássica, pelo diálogo e pelo preto no branco. Papelzinho para lá, papelzinho para cá. Formaliza, isso instrumentaliza uma futura ação judicial para, se o caso, se não houver o complemento nem pela escola ou nem pelo conselho, que o juízo da infância venha garantir esses direitos. Veja que há direitos: saúde, educação, habitação também. Ah, uma habitação dos meus pais? Não. No caso, a prioridade da habitação é para a criança e o adolescente. Por quê? Para dar a possibilidade da formação psíquico-física para aquele ser que está em crescimento. Vocês já perceberam que nas filas de IDAB, no antigo IDAB, de CODAB, pergunta lá: a senhora tem filhos? Traga-me a certidão de nascimento. Vai buscar a Bolsa Família? Tem filhos? Por que estão pedindo esse documento? Por que estão verificando se tem filhos? Eles não sabem te informar por que isso. Se estão entregando, porque tem filhos, então nós temos que dar, porque temos que acolher a maior quantidade de pessoas numa unidade habitacional, por exemplo. Não. Eles estão fazendo isso aí é porque o estatuto determina que tem que priorizar os interesses da criança e do adolescente. Então vocês são a mola mestra para que esta garantia aconteça, para que esta entrega deste imóvel aconteça, para que a Bolsa Família aconteça. Percebam como é que são as coisas? A importância que vocês têm no sistema da sociedade e que às vezes vocês aparecem apenas secundariamente? Não. Vocês são a porta de entrada, vocês estão ali, ó, é o espelho, é na vitrine, vocês estão na vitrine, em exposição. Vocês são a vedete. Para aqueles que não sabem o que é vedete, é aquela pessoa que aparecia, que estava assim sempre em evidência, né? Todos queriam ver. Já viu o manequim da loja? É uma vedete. Mas vocês são positivamente a vedete. É sobre vocês que são lançados os olhares. Quando falam, não, vamos dar lote, vamos entregar residência para aquelas famílias que têm o maior número de filhos. Conversa. É porque eles têm que respeitar os interesses da criança e do adolescente.
É porque vocês são sujeitos de direito. É para vocês que tem que focar as políticas públicas. E eles ficam se valendo dos pais para a eleição e usando vocês como subterfúgio para a entrega das residências. O passe estudantil. Por que que todos os anos se percebe uma negligência na efetivação desse direito? Por que que isso acontece? Vocês já observaram alguma vez as autoridades sendo demandadas, civil, administrativa e criminal, pelo descumprimento? Já houve alguma explosão que eu estou dizendo no sentido figurado, ou seja, a sociedade eclodir, bater as portas, exigir o fiel cumprimento, ou apenas ficar na fila reclamando para o repórter, já estou aqui há 3 horas, ninguém me atende, isso é uma vergonha. É uma vergonha sim. E vai continuar a vergonha no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. Eu tenho que aprender a efetivar. Educação, importantíssimo. Saúde, habitação, transporte público de qualidade, medicamentos na rede pública. Quantas crianças e quantos adolescentes não são necessários medicamentos especiais para eles? Leite, medicamentos de alto custo. Você está achando que o Estado vai entregar isso de mão beijada? Não, não vai te entregar. Ele aposta na inércia, na paralisia das pessoas, da sociedade, da criança, do adolescente, em não exigir esse direito. Quando você perceber que você pode pedir, você pode requisitar, sem o acessório de pai e mãe, ou de um responsável, como já falamos, vocês vão perceber que a história vai mudar. A história vai ganhar um movimento diferente. Mas espera aí, mas como é que eu vou lá pedir sem meu pai e minha mãe? Vocês terão, e eu já falei para vocês, que vocês têm como direito um defensor público. Ele vai fazer o complemento do seu pai e da sua mãe no seu pedido. Mesmo que esse pedido esteja contrariando o interesse de pai e mãe. Sabiam disso? Mas lembrem-se daquele confronto dos princípios, hein? Se o meu pedido estiver contrariando o meu interesse, que às vezes é muito comum. Às vezes o que eu quero não é o melhor para mim. Vamos supor um exemplo aqui. Eu peço ao juiz, vou ao meu defensor e falo, eu quero ingressar num baile em que a idade exigida é de 16 anos, eu tenho 15 e eu quero entrar. Meu pai disse que não vai me permitir. Veja que o seu ingresso naquele baile vai contra o seu próprio interesse. Aí, nesse caso, não prevalece. Ok? Um caso que aconteceu há muitos anos, o jovem queria estudar. E por incrível que pareça, os pais preferiam que ele viesse trabalhar a ter que estudar. O que se passou? Ele veio requerer o pedido para estudar e não trabalhar. A vontade dele prevaleceu sobre a vontade de quem? Dos pais. Por quê? Homenageando o seu interesse superior, que o estudo vem agregar para a sua formação. Entendeu agora como é que pode... Às vezes, o que eu penso não é o melhor,
Mas quando é o melhor, mesmo que contraria a vontade dos meus responsáveis, vai preponderar. E nesse caso aí, fechamos esse bloco que trata da educação e da saúde. Vamos continuar. Estou cuidando especificamente de saúde, educação, mas lembre-se, também pode ser inserido aqui o transporte público, o medicamento e vai embora. Tudo que você pensar que vai agregar, que vai acrescentar para a sua formação, para o seu engrandecimento, você vai acrescentando os pontinhos. Aí pergunta assim, mas será possível que o Estado tem dinheiro para isso tudo? Meu amigo, não sei se tem. Mas o que tiver é para garantir esses direitos fundamentais. Eu não estou cuidando de direito secundário. Eu não estou cuidando, por exemplo, do direito de ter a minha rua limpa, de que passe um gari todos os dias para varrer a minha rua, por exemplo, que é um direito, mas não fundamental. Eu estou cuidando de direitos que vão tratar diretamente com o princípio da dignidade humana, que vão interferir diretamente na formação, no cuidado, no respeito à pessoa. São direitos que eu não posso, jamais, tempo, momento algum, fazer com que a entregue fique meia boca. E isso não acontece todos os dias, e nós estamos na capital federal, por exemplo, em que há recursos da União e ainda assim os direitos são entregues bem pequenininho. É prioridade construção de estádios? É prioridade construção de viadutos? Não, acredito não ser. Acredito ser importante que a educação tenha qualidade, porque aí é que está a mola da evolução da sociedade. Eu vou plantar hoje a semente e vou colher daqui a anos. Investir pesado na educação, porque é a única forma que eu tenho de fazer com que a sociedade evolua. Porque os nossos pais, muitos deles, não tiveram condições sequer de frequentar a escola básica, por uma série de motivos. E vamos respeitá-los. Mas e vocês que estão tendo a oportunidade? Vão ficar apenas receber parte? Não. Temos que avançar, temos que exigir. É fundamento. Fundamento por quê? Porque está colocado no corpo da Constituição. Por isso que é fundamental. Porque está escrito na Constituição. Mas você sabe o que acontece com esses saúde, educação, habitação, transporte, medicamento? São os famosos direitos sociais. São chamados direitos da segunda geração. Atenção, hein? Direitos sociais, direitos da segunda geração. Mas espera aí. Se está lá e da segunda, por que não é da primeira? Porque a primeira é o direito à vida, à honra, à liberdade. São primados maiores. Porque o ser, quando é vivo, quando é livre, ele pode exigir. Opa, então já pode. Se eu sou um ser, eu vou partir para o segundo mandamento. Direito social. O Estado tem que me entregar. Só que aí está a pedra no sapato. Demanda investimento público pesado. E eu desafio
a qualquer um de vocês me apontar qual autoridade pública não veio à imprensa dizer que não tem dinheiro para educação, para saúde, para habitação, para segurança, que os cofres estão vazios. Não pode recair sobre vocês a má gestão do recurso público. Vocês são titulares dos direitos. E sendo titular, eu vou exigir a aplicação. Tem que haver uma observância direta da autoridade para o cumprimento desses direitos. Quando não houver, eu tenho que fazer com que a autoridade cumpra. Ah, mas ela não está cumprindo. Existem mecanismos. Há muito tempo, houve uma demanda no interior de Minas Gerais, de uma família, pedindo creche. E a prefeitura alegou o seguinte, que ela estava fazendo o máximo possível, ela estava aplicando o máximo de recurso possível nas creches. Então ela já estava saturada, ela não tinha mais como aplicar. Em razão disso, dessa afirmação, todos os demais que não foram contemplados ficam preteridos, ou seja, morreu, acabou. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Espera alguém sair, aí entra o próximo. Isso acontece só no interior ou acontece também nas capitais? Veja São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul. Todos aplicam esta regrinha. A reserva do possível. Então, eu vou fazer o máximo. O que passar daí, paciência, está perdido. Isso aí é uma discricionariedade impossível de acontecer para a autoridade pública. Ela não pode se valer dessa reserva. Porque o direito fundamental não pode ser sonegado, não pode ser mitigado. Ó, vou te dar só um pedacinho. Depois, se eu tiver dinheiro, eu aumento. E vou aumentando, até chegar lá. Não. Você me entrega absolutamente tudo que eu estou pedindo. E aí, essa demanda que correu em Minas Gerais chegou no Supremo Tribunal Federal para discutir essa situação. Venham comigo. Esta negativa pelas autoridades, na visão do Supremo Tribunal Federal, foi acabada. E nós vamos cuidar no próximo bloco, no próximo encontro, nós vamos terminar esse tópico e vamos falar sobre essa visão do Supremo Tribunal Federal.